Coragem. Coragem é você fazer aquilo que te causa medo. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje no vídeo. Do passado para o atual presente, nós percebemos a grande dificuldade desta geração em lidar com o medo. Você já reparou que é muito comum nós vermos pessoas com medo? Pessoas que se formaram, mas não exercem a profissão devido ao medo que possui. Aquelas que têm habilitação ou carta, né? E não dirigem por conta do medo. Aquelas que não constituem família ou que não têm filhos devido ao medo do coração. A grande verdade é que muitos não vivem as promessas do Senhor devido ao medo que se encontra presente no seu coração. Mas o texto que eu quero partilhar hoje se encontra em Josué, capítulo de número 1, no verso de número 9, que diz o seguinte: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Eu estou contigo por onde quer que andares. Ou seja, esta foi a palavra que Deus ministrou ao coração de Josué no momento onde ele se encontrava com muito medo. Por quê? O servo Moisés, ele era morto. E Deus traz esta palavra a Josué, do capítulo de número 1, você pode ler mais tarde, do versículo 1 ao 9. E em diversos momentos desta mensagem, no versículo de número 6, no versículo 7 e 9, Deus está dizendo com ele: ser forte, seja forte. Por quê? Obviamente Josué possuía um medo no seu coração. Porque se antes Josué conduzia o povo, ele estava conduzindo sob a liderança de Moisés. Mas agora não. Agora ele está sozinho. É ele quem deve conduzir o povo, é ele quem deve conduzir aquela geração à terra aonde o Senhor prometeu a Abraão. E diante deste momento ele se encontra com muito medo. Mas entenda uma coisa, o medo, ele não nos leva a um ambiente de segurança. O medo não nos leva a um ambiente de prosperidade. É mais fácil eu produzir medo no meu coração do que produzir fé e coragem. É mais fácil eu ter medo, é mais fácil eu colocar medo nas pessoas do que colocar coragem nelas. E a grande verdade é que nós precisamos ser uma geração corajosa, uma geração que não teme, uma geração que caminha de acordo com a vontade do Senhor. E aqui o texto diz que ele estava com muito medo. E por isso Deus traz esta palavra de coragem ao coração de Josué. A grande verdade é que quem é guiado pelo medo fracassa. Quem é direcionado pelo medo não alcançam as promessas do Senhor. E por isso Deus diz no coração dele 4 verdades que eu quero ministrar no seu coração. Primeira delas, ser forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Deus está com você. Deus caminha com você. A minha força e a sua força não depende do dinheiro, não depende da nossa sabedoria intelectual, das nossas posições, das nossas posses, status, fama. Não, muito pelo contrário. A coragem do nosso coração é que é depositada no Senhor e nós alcançamos as promessas do Senhor. Deus não está chamando Josué com uma coragem milagrosa, mas Deus está dizendo coragem com aquilo que ele possui. Então, quando nós olhamos esta mensagem, quando nós olhamos esta verdade, Deus está ministrando ao nosso coração que nós devemos ir com a força que possuímos em nosso coração. Eu quero aqui também trazer o exemplo de Davi. É uma história muito conhecida. Davi venceu Golias, mas Davi não foi com a armadura, porque a armadura do rei Saul não cabia nele. Davi não foi com espadas, não foi com lança. Davi foi na coragem que ele possuía no seu coração. E aquela coragem diante de Deus foi o quê? Foi uma grande promessa que se cumpriu. Foi um grande milagre. Porque com uma pedra ele venceu o gigante Golias. Então é a coragem que você possui no seu coração. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Deus é contigo. Agora, o segundo ponto, ele diz: não temas.
Nós não devemos temer as tribulações. Nós não devemos temer aos medos que a vida nos proporciona. Quando eu fui pai pela primeira vez, eu tive muito medo. Quando fui morar em São Paulo, eu tive muito medo. Quando eu me casei, eu tive muito medo. Quando eu pastoreei a primeira igreja e agora a segunda, eu tenho ainda muito medo. Mas eu deposito o meu medo aos pés de Jesus. Eu deposito o meu medo aos pés do Senhor. O medo, ele é um sentimento natural, mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Eu não posso parar por conta do medo. Eu não posso deixar de dirigir porque eu tenho medo. Eu não posso deixar de criar os meus filhos porque eu tenho medo. Eu não posso deixar de ser médico e médica porque eu tenho medo. Não, eu preciso caminhar na força do Senhor. E o medo, ele tem que ser jogado aos pés de Jesus. Por isso não temas. Agora ele diz, não te desanimes. A grande verdade é que nós nos desanimamos muito fácil. Qualquer coisinha nos faz desanimar. Qualquer situação que sai do nosso controle, nós desanimamos. E nós não podemos ser assim. Nós devemos caminhar animados no Senhor e na Sua palavra. Mesmo que as circunstâncias dizem ao contrário, eu preciso confiar em Deus e naquilo que Ele ministrou ao meu coração. Do mesmo modo que o medo se alastra, o desânimo também. Mas eu preciso vencer o desânimo. Eu preciso levantar a cabeça, eu preciso prosseguir e eu preciso confiar nas promessas do Senhor. E por fim, ele vai dizer, eu estou contigo. Que revelação maravilhosa. Saber que Deus está conosco, irmãos e irmãs, isso é muito maravilhoso. Porque se Deus está conosco, somos maioria. Davi venceu Golias porque Deus estava com ele e Deus é maioria. Diante de qualquer situação, nós somos maioria se estamos com o Senhor. Deus está conosco aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Por isso, não pare, prossiga, porque Ele está contigo aonde você estiver. A palavra de Deus diz que nós podemos estar nos mais altos céus, ou no mais profundo abismo. Ali a presença de Deus nos cerca, ou seja, Deus está conosco. Quero ministrar essa palavra de coragem ao seu coração. Seja forte e corajoso e corajosa. Não temas, não te desanimes. Deus está com você. Diante das circunstâncias que nós enfrentamos em nossa vida, durante muito tempo de nossa vida, durante alguns momentos de nossa vida, nós vamos sentir medo. Talvez é um medo emocional, talvez é um medo físico, espiritual. É natural sentirmos medo, mas nós não podemos deixar com que este medo nos paralise. Nós devemos caminhar no Senhor e na revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Se eu deixar o medo dominar o meu coração, eu vou fracassar. Você não vai ver uma matéria no jornal dizendo Felipe, o medroso, alcançou o ponto mais alto do Everest. Medrosos não alcançam as promessas do Senhor, mas aqueles que possuem um pouco de coragem ou muito aquilo que possuem e depositam diante do Senhor, esses sim alcançam as promessas do Senhor. Por isso, eu quero te convidar a ser um corajoso, a ser uma corajosa. Ore pela sua família, sabe? Viva as promessas do Senhor, busque caminhar de acordo com a vontade de Deus, porque os corajosos alcançarão o reino dos céus. E eu quero dizer mais uma vez, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, não te desanimes. Deus está contigo por onde quer que andares. Deus está com você. Esta é a palavra que eu desejo ministrar ao seu coração. Eu sou o pastor Felipe Assunção, da Igreja Metodista em Alto Jequitibá, e quero ministrar essa palavra. E quero convidar você a enviar para alguém. Envie para um amigo, uma amiga que se encontra num momento difícil e diz para ele, ó, minha filha, meu filho, ser forte e corajoso, seja corajosa. A grande verdade é que Deus deseja uma geração corajosa. Jesus está às portas e nós precisamos ter coragem em ministrar a sua palavra e viver a sua palavra. Deus abençoe, paz do Senhor, até a próxima.